Gerson Deliano e esse é o Monodrama Agenda, aquele programa que você tem toda quarta-feira ou quinta-feira para te dar uma dica de um espetáculo teatral para assistir, para se programar, para ver no final de semana. Sempre tem aqui uma curadoria, a gente escolhe bons espetáculos para te apresentar e hoje não seria diferente. Mas antes de começar a falar sobre os espetáculos, sobre o espetáculo que eu vou falar hoje, propriamente dito, O Universo Está Vivo como um Animal, que é muito bacana, eu queria pedir para você se inscrever, já sabe, se inscrever no canal, dar uma força para nós e dar um joinha aí, porque o YouTube entende que vocês estão achando esse conteúdo pertinente, né? Que mais comentar sempre é bom falar, é a maneira que você tem de dialogar com a gente, falar o que está achando, dar algumas informações ou sugestões, conversar mesmo, né? Que é o que a gente faz por aqui. Então, eu estou aqui com o pessoal da companhia, eles vão me explicar tudo, como é que surgiu esse projeto, porque essa peça, inclusive, O Universo Está Vivo como um Animal, faz parte de uma trilogia. Eu estou aqui com o diretor, ator, Diego Marchioro, vamos colocá-lo na conversa. Fala, meu querido. E a Nádia Nara, que é a diretora do espetáculo e atriz e um monte de coisa, né, Nádia? Iluminadora. Vamos lá. Diego, começa me dizendo, querido, como é que você está? Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo tranquilo. Começa me dizendo sobre o que a gente estava conversando antes, que esse espetáculo aqui, até estou com o folder, mas é bem brilhoso, um verde bonito, o universo está vivo como um animal, como é que ele pertence a um projeto? Você estava me falando que ele pertence a um projeto, né? E esse é o terceiro dessa, não sei se vai ser uma trilogia, explica melhor. Isso mesmo, Gerson. Então, a gente tem um projeto que chama Teatralogia, um conjunto, uma tetralogia, um conjunto de 4 peças de teatro, criadas por um mesmo corpo de artistas, com 12 artistas colaborando. O projeto nasce em 2016, comigo, com o Fernando de Proença e a Isabel Teixeira, para criar uma primeira peça de teatro que chamava Love, 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 peça única dividida em 5 choques, que é a peça que deu origem a essa teatralogia. É um primeiro encontro meu com o Fernando e com a Isabel Teixeira em cena, com o desejo de criarmos a dramaturgia a partir da biografia da Carmen Miranda. Então, a gente se debruçou a partir da biografia dela, escrita pelo Rui Castro, e no meio da biografia encontrou algumas cartas de amor de um relacionamento da Carmen com um aviador brasileiro, e sobraram 3 cartas dessa história, e a gente ficou muito intrigado com o jeito que a Carmen escrevia, e a partir daí a gente criou em sala de ensaio uma dramaturgia para contar um pouquinho desse lado B da vida da Carmen Miranda, enfim, desse amor passional que ela viveu. E a gente traz a biografia da Carmen para a cena, contando muito os bastidores da vida dela, desse grande ícone que ela se tornou, né? E criamos em 2016 o Love, 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 que é a peça que deu origem a essa teatralogia, que é esse projeto maior que contempla 4 peças de teatro, onde os atores escrevem a dramaturgia para ser encenada. Então, de lá para cá, em 19, a gente criou o People vs. People, que é a segunda peça. Mas só um pouquinho. O que elas têm em comum? O que liga uma peça? O que é o projeto, na verdade, né? Me explica o que essa peça tem a ver com o que eu vi ontem com o universo. Ótimo, vamos lá. Bom, o que liga é a estética, a dramaturgia criada pelos atores a partir de um processo contínuo em sala de ensaio. Tá. E a temática. A gente traz a ideia de manipulação vivida por diversos ícones da história mundial. Então, no primeiro trabalho, a gente se debruça sobre a vida da Carmen Miranda. No segundo trabalho, que é o People versus People, a gente traz o discurso para a cena. Então, é uma série de discursos que, retirados do seu contexto, no People versus People, enfim, criam uma entrevista que aos poucos vai virando um inquérito e um julgamento. Nessa terceira peça, O Universo Está Vivo como um Animal, a gente de novo uma peça de uma biografia, vamos dizer, né? De novo, você está trabalhando com um personagem ícone. Isso. De novo, então, aqui no Universo Está Vivo como um Animal, a gente traz o Nikola Tesla, que é esse cientista. A Nádia Naira entra na direção do trabalho com a gente.
e criamos a dramaturgia a partir da biografia do Minhas Invenções, do Nikola Tesla, que é a autobiografia que o Nikola escreve e deixa para a gente, né? E aí a gente vem desde 2019 pesquisando essa biografia dele, outras histórias e referências do Nikola. Em 2020 a gente lança um podcast que é o People versus Tesla, com direção da Nádia também, comigo no elenco, eu e Fernando nas vozes, e a Edith de Camargo que cria todo o ambiente sonoro da audiosérie. Tá. Isso aí é uma coisa, mais um elemento que tem nas três, essa ambiência sonora que eu vi nesse último e acho que tinha no segundo também, né? Isso, a Edith vem desde o Love, desde 2016, criando toda a paisagem sonora, a sonoplastia. Paisagem sonora. E nesse é legal que ela usa o Theremin também, né? E usa muitos elementos. Vamos falar um pouco sobre o Tesla. Não sei se a Nádia queria falar o que te moveu a fazer esse trabalho junto com os meninos, já que você pertence à Companhia Brasileira também, né? Que está fazendo um trabalho mais residente com eles ali. Como é que foi essa parceria? Oi, Gerson. Oi, todo mundo. Prazer ter você. Prazer é meu. Obrigado, primeiro, né, pelo espaço, assim, acho tão importante a gente poder falar sobre o trabalho, né, e as pessoas conhecerem um pouquinho o trabalho antes, né, de ele estar na cena e depois, que é o nosso caso aqui. Para não se assustar, né, chegar lá, porque às vezes, não entendi nada. Daí eu pergunto para o cara, mas você sentiu? Senti, então tá feito. Então tá resolvido. Eu acho que foi um processo bem natural de chegada, assim, Gerson, porque eu conheço o Diego e o Fernando há muito tempo, né? A gente aqui em Curitiba trabalha muito próximo, né? Os artistas de teatro são muito próximos. Eu sou iluminadora de formação, então, como iluminadora, eu trabalhei em muitos projetos, em muitos grupos, em muitas companhias, então conheço muita gente. De uns anos para cá, eu tenho dirigido peças de teatro também, né? Um dos meus colaboradores, que é o Diego Fortes, um dia falou para mim assim: para de dar palpite na peça dos outros, vai dirigir a tua. E aí eu comecei a dirigir teatro, foi divertido, assim. Isso faz bastante tempo já. E então eu sou um pouco essa mistura de uma pessoa que é iluminadora, que é atriz, que é diretora de teatro, que gosta de dramaturgia. E a minha aproximação com o Diego e com o Fernando e com o projeto deles foi aos poucos se dando naturalmente, mesmo porque, como os meninos sentiram a ausência de uma direção mais próxima, a Isabel Teixeira não mora em Curitiba, né? Morava em São Paulo, agora mora no Rio. Eles sentiam necessidade de alguém que estivesse mais próximo, que pudesse acompanhar o processo um pouquinho mais de perto. E aí, quando veio a pandemia, eles falaram, Nadinha, vamos fazer esse negócio aí, estamos perto, mas estamos longe, né? E aí a gente se jogou na experiência, então, de tentar fazer uma aproximação com o material do Tesla a partir dessa ideia de fazer uma audiosérie, um podcast. Começou, né? Ficar muito possível essa ideia de viajar na onda sonora. O Tesla é o cara que inventa o rádio, né? Então, vamos explicar o que ele inventou. Sem fio, né? Exatamente, ele é esse cara que nos propõe viver nesse mundo sem fio, mesmo a distância estando perto. Então, ele era uma motivação muito grande, assim. E como eu sou iluminadora, eu sou da técnica, então. Eu preciso iluminar o mundo, assim como o Tesla fala que ele quer iluminar o mundo, eu também quero de algum jeito, ou escurecer, né, ou fechar a luz, tirar toda a luz do mundo, ou colocar muita luz no mundo, e o teatro é esse lugar, né? Sim. O convite me veio assim de um jeito muito apaixonante. Eu fui me apaixonando pelo projeto, pela personagem, né? O Tesla é um cara que eu conhecia pouquíssimo. Eu não sabia quem ele era, não tinha lido nada, tinha visto uma coisa aqui, outra ali, nunca tinha me ligado. É a marca de um carro, deu. Exatamente. Nem isso, que a gente é tão pobre que a gente não chega nem perto da marca. A gente nunca vai ter um Tesla, será? O que é? Você não vê um Tesla na rua aqui no Brasil, né? Na Europa, você vai lá, tem, ok. Aqui a gente vê no jornal, na foto do jornal, olha lá. E a gente passou por esse processo, então o processo é bem longo. Se a gente pensar no tempo de contato com o material, a gente está aí há 2 anos, né, Diego? Estudando, lendo, falando.
Na audiosérie, que, nossa, eu vou indicar muito para vocês, vou pedir até para o Gerson deixar aqui depois o link para vocês acessarem, tá? Em todas as plataformas de streaming aí, né? De streaming, não, como é que chama isso? De podcast, de áudio, plataforma de áudio. E são 3 capítulos. Foi a Isabel Teixeira que escreveu, e a gente fala dos últimos momentos da vida do Tesla, assim, quando ele morava num hotel, em Nova York, década de 40. E a gente fala mais desse mundo um pouco mais realista, digamos assim, no final da vida dele. E a gente fez 3 episódios, foi muito bom, gravamos cada um na sua casa, a Edith fazendo trilha lá, fazendo paisagem sonora. A gente brincava que a Edith de Camargo foi sonoplasta, compositora, cenógrafa, figurinista, fez a iluminação, porque fazer uma audiosérie é um pouco isso, né? Você tem que criar todas as imagens através dos sons, assim. Exatamente. Foi muito interessante. E agora essa experiência de ir para a cena, então para o palco, que peça fazer? Reproduzir essa peça que a gente já tinha escrita não nos interessava, a gente queria fazer outra coisa com o material do Tesla. Então a gente foi procurar, como no caso do Love, 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 os meninos foram procurar nas cartas de amor da Carmen Miranda o que ela queria dizer, a gente foi procurar no Tesla o que ele dizia e não o que diziam dele. Porque, de alguma maneira, ele foi uma figura muito manipulada, muito esquecida, muito apagada, subjugada, um nome que estava sempre em segundo plano, terceiro plano, era considerado o maluco, o doido, o cara que tem problema. Uma coisa que é legal falar, que é muito louca, ele não tinha nenhum apreço pelo dinheiro, né? Ou tinha muito e nunca conseguiu. Pois dinheiro, mas né? eu li algumas coisas que diz que ele perdeu muita coisa, na verdade, por não ter negociado bem ou qualquer coisa estava valendo. Era um cara mas talvez não fosse por falta de apego, talvez fosse por incompetência administrativa. Talvez ele não fosse um cara que soubesse gerir dinheiro, né? Pode ser. Mas eu acho assim, e aí a gente mudou um pouquinho, então, o jeito de olhar para o Tesla e foi procurar nas palavras dele. Então, a gente encontrou esse livro, que é o Autobiografia, né? Minhas Invenções, chama. Aí a gente procurou cartas que ele escreveu, que ele escreve às vezes para jornal, às vezes para mãe, às vezes, né, escreve para pessoas. Ele ele deu muitas palestras, muitas aulas, né? Ele fazia, naquele período ali, começo dos anos 1900, né, onde a eletricidade era ainda uma coisa muito mágica, parecia assim um show de mágica você apresentar uma coisa, a eletricidade. Ele fazia muita apresentação que era uma aula show, assim, era o showman, ele era o cara, entendeu? Sei lá, uma personalidade assim do business ali, do negócio do espetáculo, do stage, assim, como é que eu sou o cara. Ele sabia fazer a gente usou isso, assim, sabe? Essas falas do Tesla que a gente foi buscar. E é muito legal isso, porque daí a gente encontra uma poesia no Tesla, né, Diego? Que a gente não sabia eu não sabia que tinha. Total, eu achei que era muito científico para ficar pensando tão lindamente, né? E para falar coisas tão lindas, né, sobre o universo, sobre a vida viva mesmo, sobre a gente ser parte de um animal. É muito louco, é isso que ele está querendo dizer em parte, né? A gente está vibrando ali, é uma célulazinha de uma coisa enorme, de uma coisa monstruosa, uma inteligência. Fala aí como é que foi. E a gente ficou... É muito legal essa relação com o teatro mesmo, assim, né? Ele, para angariar fundos para sua pesquisa e para desenvolver os seus inventos, fazia essas palestras, essas aulas show, muito ligadas ao teatro, né? Então ele fazia uns números quase de mágica para demonstrar os inventos e a energia, a eletricidade, a luz, né? E isso nos instigou bastante, tanto que isso vai para a cena de alguma forma, né? E trazer as palavras dele, assim, é um cara que pensava na democratização da luz, né? Queria que a luz chegasse pelo ar em todos os cantos do planeta, assim, né? Que todo mundo tivesse acesso aos inventos dele e ao poder da energia, da eletricidade, da luz para o desenvolvimento humano, né? Então, acho que o recorte que a gente faz, assim, é trazer um pouquinho de arte e de ciência para o universo do teatro, né? Mas para falar de coisas esperançosas, assim, a gente sempre falou muito no processo que a gente queria, de alguma forma, fazer uma peça solar que traga um pouquinho de esperança para as pessoas hoje em dia, assim, né? E nada melhor do que a ciência para nos dar um pouquinho dessa esperança. E a energia é a vida, né? Você está falando sobre a vida, né? Falando de um cara que viveu muito.
86 anos, parece, né? Sim, viveu E muito. morreu pobre, solitário, no hotel, tá ali refletindo. Teve uma mãe, parece que ele teve uma mãe que era muito... Que decorava textos e ficava repetindo os textos em casa. Talvez daí que ele tenha virado esse poeta de alma aí que a gente vê na peça, né? Porque o que a Ele gente vai tem esperar, uma... se vai ver uma biografia do Tesla, é justamente o que vocês não fizeram, né? É dar uma biografia mastigadinha. Ali a gente tem quadros imagéticos mesmo, né? Que estão É. compondo. Me fala da iluminação, porque é muito louco. Agora você bolou a iluminação, deu para os atores operarem, né? É, eu falei que eu arrumei um desemprego aqui agora. A gente tinha oficialmente no elenco Gente, é o linda a luz, Diego. é linda a luz. A peça é linda, senão a gente não estaria aqui. Obrigada. A gente tinha oficialmente no elenco, originalmente, o Ah, Diego Marchioro e o Fernando de Proença. tá. Aí tinha essa questão. A Edith é musicista, mas a Edith é cantora, a Edith é da cena, a Edith no Love, Love, Love ela operava e tocava em cena, operava traquitanas. Falei, gente, a Edith tem que estar em E ela tem cena, não tem bastante coisa como. para fazer na peça. Não tem como a Edith não estar em cena. Então vamos fazer assim: em vez de a Edith operar o som lá da cabine, ou de tocar um instrumento ali num cantinho, vamos botar a Edith em cena, pode ser? Os meninos falaram, beleza, pode. Aí a gente começou a pensar no projeto A Luz, a Luz. Eu falei, mas a Luz também ela tem que estar em cena, porque a Luz tem que ser operada em cena, porque é disso que se trata, de mostrar como as coisas são feitas, né? A ciência é isso, é você mostrar como as coisas são feitas, e que a mágica, e portanto a mágica do teatro, que a gente também, né, aquela caixinha preta, é a nossa caixinha de mágica. É. E às vezes a gente esconde, a gente não mostra o refletor, a gente faz uma fumaça, a gente coloca atrás de uma perna preta, faz um blackout, acontece uma magiquinha no escuro. E aí eu fiquei provocando os meninos, falei, acho que não, vamos deixar tudo à mostra, porque é possível fazer mágica e poesia, mesmo mostrando tudo, né? Sim. Mesmo que você leia o texto, pode ser super imagético, né? Você pode levar as pessoas em lugares maravilhosos, mesmo que você não saiba decorar o texto, mesmo que você Sim. mostre a luz sendo Sim. operada. E o Augusto Ribeiro é uma pessoa da dança, é uma pessoa da arte da cena, é um iluminador, é um técnico, sim, mas ele também tem esse movimento do corpo para dentro da cena. Aí eu falei, então traz o Augusto também. Aí a gente tinha os 4, daí eu falei, oba, agora a gente tem um corpo de baile, né? A gente tem uma multidão no palco para mover coisas. Aí a nossa pesquisa começou aí. O que a gente vai fazer imageticamente? Quais são as imagens que a gente vai montar, né? Esse cara que é tão poético, mas que é um cientista, como desendurecer a ciência, né? Como desendurecer esse acesso sem deixar didático, sem que seja uma aula sobre ciência que ninguém entende nada, né? Ele Sim. mesmo fala, até hoje ele não sabe o que é eletricidade. Quem dirá nós, né? Nós, pseudos atores, pseudos artistas, pseudo cientistas, como saberemos? Não saberemos. E aí eu fiquei li, né? Iluminadora aqui louca, querendo pensar em imagens. E fiquei com essa coisa da questão da lâmpada incandescente e da lâmpada fluorescente. A incandescente, essa lâmpada que a gente conhece mais, né? Que é essa lâmpadazinha de bulbo, com esse filamento quente, que é essa luz amarelada. Foi difícil de desenvolver, né? Eles levaram anos para desenvolver essa lâmpada, e foi o Thomas Alva Edison, o nosso querido Thomas Alva Edison, que botou ela para funcionar e que descobriu como é que esse filamento ficava aceso, não queimava. Contratou milhares de cientistas e inventores para trabalhar para ele, arrumou muito dinheiro para descobrir como isso funcionava. E o Tesla e o Alva, Thomas Alva Edison, adoro chamar ele de Alva, eles tinham uma rixa, eles não se acertavam muito. O Tesla chegou a trabalhar para o Thomas. O Tesla é um cara que nasceu no Império Austro-Húngaro, ali na Croácia, Sérvia, não sei exatamente aonde, acho que hoje em dia é Croácia, a cidadezinha onde ele nasceu. E aí ele foi trabalhar na França, numa empresa do Edison, e depois foi para os Estados Unidos. Quer dizer, um estrangeiro que sai de casa nunca mais volta para sua casa. E aí ele não entende direito como funciona o mercado, ele não entende direito como funciona a coisa do dinheiro, quanto vale uma invenção, quanto custa as coisas. Era uma época em que você tinha que patentear tudo que você inventava, se você não patenteasse, aquilo não virava dinheiro, né? E aí o Thomas era uma pessoa, né,
Thomas Edison era o empresário, era o cara que sabia articular dinheiro. E o Tesla não, o Tesla era um inventor, um visionário, era um cara que não tinha essa lida realmente com a grana, né? Não que ele não gostasse da grana, mas talvez ele não soubesse gestar o dinheiro. Sim. Mas aí eu me apeguei um pouquinho essa rixazinha que eles têm e falei, não, então se a gente não usasse incandescente, né? Se a gente usasse a fluorescente, que é esse tubo que a gente conhece, né? Que tem muito no supermercado, sei lá, no açougue, na escola, no hospital, tubo, né? A gente nasceu com esse tubo, com essa frieza, né? Desse tubo que não tem filamento, que não é quentinho, que não é gostoso. Levei para a cena, a gente começou a experimentar umas coisas, a gente começou a achar interessante. Aí chega o Beto Bruel. Quando o Beto Bruel chega e ele vê a gente fazendo uns improvisos, uma passagem das cenas, ele fala assim, mas, comadre, está resolvido, eu não tenho trabalho para fazer, está tudo sendo feito aí já. Por que a gente começou a usar as fluorescentes como luminárias de cena, assim como a gente usa os refletores, né? Segue uma cena, acende uma luz aqui, isola um foco, faz uma cor, um contraluz, põe no chão, faz uma ribalta. E o Beto topou muito essa parada. E aí o Beto falou, realmente, não tem incandescente nenhuma, não vai ter lâmpada incandescente, não tem refletor convencional de teatro, é só fluorescente. E a gente enlouqueceu com ele e investiu nessa. Deu no que deu. Já viram? Já toma partido de uma causa, né? Não faremos mais com incandescente. Não tem mais incandescente. Não, e aquilo cria um desenho lindo, né? Frio, mas poético. E fica bem menos frio do que a gente vê nos lugares. Ali está no lugar cinzento, né? Na caixinha ele fica bonito. Foi um desafio divertido, né, Diego? Totalmente. E virou um experimento, né? É isso. Ficou lindo, né? E a coreografia, né, Diego, que vocês fazem, que são obrigados a fazer para montar, porque a montagem toda precisa, né? Sim, um desenho, uma coreografia de lâmpadas fluorescentes na cena, né? Oi? Virou uma coreografia de lâmpadas fluorescentes na cena, né? Virou. A gente cria os espaços, faz os enquadramentos, né? Eu gosto muito de uma parte do texto em que você... Eu acho que está dando um delay, né? E daí eu falo em cima de você. Pode falar. Pode falar. Não, estava falando que é isso, que é uma coreografia de lâmpadas fluorescentes na cena, né? E um grande experimento de cena, assim. Eu acho que é aí que está o barato e a diferença da cena, do que a gente constrói ali, né? Que é essa luz que é inteira manipulada, que vai para lá, vem para cá, que é operada em cena, que cria esses quadros imagéticos, né? Que delimita o espaço, que traz a poesia da luz fria, que vai recortando o ambiente, enquadrando os atores, as experimentações, os inventos que a gente demonstra em cena, né? Espero não estar dando spoiler com essa pergunta, mas dá para falar, o jeito que ele criava era muito louco, né? Tem uma cena, inclusive, que você fala dele criando, que era tudo na cabeça, né? Fala para nós sobre isso. Depois virava material aquilo, mas ele tinha tudo antes, né, planejado. Sim, acho que aí é um ponto que nos instiga também, nós como artistas e atores, assim, né? Ele fala num trecho muito bonito da biografia, enfim, do quanto ele projetava os inventos na mente dele, testava esses inventos, aprimorava o invento, para daí, então, quando ele tivesse, enfim, com todas as questões respondidas, aí ele colocava em prática essa invenção, esse aparelho, né? E acho que como a gente, assim, né? Ficamos meses, anos estudando textos, a história de alguém, manipulando uma dramaturgia para daí, então, trazer esse trabalho para a cena, né? Atrás de uma imagem, de uma atmosfera que nos mova, né? E você falou de coreografia, né? E a gente teve uma parceira fundamental nesse projeto também, que é a Carmen Jorge, assim, que veio fazer com a gente esse trabalho de reestruturação corporal, né, física e vocal, assim, para a gente poder estar na cena. Porque a gente, nesses aninhos de pandemia, né, aqui colados na tela,
a gente ficou meio sem corpo, né? A gente ficou só cabeça, tronco e umas mãozinhas que aparecem aqui de vez em quando, mas a gente esqueceu das costas, a gente esqueceu do quadril, da perna. E eu acho que foi fundamental assim, o trabalho da Carmen para colocar esses 4 corpos de novo em cena, em pé, com uma unidade, e manipulando tantas coisas, né? Então, a Carmen foi a nossa mágica aí de como levantar esses corpos de novo, né? Como a gente redescobriu o espaço da cena, o espaço da voz no corpo, né? Como deita de novo no chão, né? Como contracena, como você olha de novo para o outro, né? Com aquele cantinho de olho, que antes a gente tinha essa dimensão. Eu sei que o meu colega está se deslocando aqui, eu sei que está acontecendo uma coisa ali. A gente tinha uma maneira de olhar na cena um pouco mais ampla, né? Agora a gente está meio limitadinho, a gente está vendo meio pequeno, assim. E a Carmen foi fundamental. E talvez tenha sido a Carmen que tenha trazido uma imagem. Ela me mandou uma fotografia de uma cadeira numa exposição. Eu tenho que descobrir quem que é aquele artista. Uma cadeira numa exposição, ela é uma cadeira toda atravessada por lâmpadas, assim como se ela estivesse sendo cortada por espadas, assim, espadas luminosas. E eu olhei aquilo e falei, cara, é exatamente isso que eu acho que a gente deveria fazer, assim, é esse o caminho que eu queria ir esteticamente, plasticamente. E aí foi muito legal, assim, porque aquilo me deu um claf. E na sequência, a gente pensou em fazer fotografias semelhantes às imagens que a gente via do Tesla. Porque se você começar a procurar as imagens do Tesla, você vai ver que tem uma meia dúzia de fotos que são aquela meia dúzia de fotos que todo mundo viu. Que são as fotos dos livros, são as fotos das revistas, são as fotos dos jornais. E a gente começou a pirar com aquelas fotos, né, Diego? Que é assim, então quem é o Tesla? O Tesla é essa imagem, o Tesla é essa foto, né? Porque a gente não tem imagem dele cinematografada, a gente não tem sons dele, na verdade, a gente tem 30 segundos da voz dele gravada, que a gente usa em cena. E a gente tem essas imagens. Aí fala, a gente queria revisitar essas imagens. Aí a gente fez uma sessão de fotos de divulgação maravilhosa, sensacional, que foi onde também a gente descobriu como chegar nas imagens, porque a gente tinha vontade de reproduzir as imagens, mas a gente não sabia por onde. E aí foi, né, Diego, naquela sessão de fotos, assim, que a gente achou também o jeito de chegar nelas. Beleza, a gente está mostrando as fotos aqui, eu não sei se é essas que você está falando, mas se não for, a gente coloca. Então é isso, vamos falar da equipe e dar o serviço do espetáculo, o que vocês acham? Vamos. Quer complementar com mais alguma coisa? Eu acho que a gente já deixou a galera com bastante vontade de ver. Eu, pelo menos, vou de novo. Primeiro é o seguinte, ó, o trajeto é o seguinte, cara, você não conhece nada de Tesla, você vai ver a peça, depois você vai estudar Tesla 2 dias, que nem eu estou fazendo, e vai ver de novo. Que ótimo, isso mesmo. Esse é o bom caminho. É um bom caminho. E um ótimo caminho, porque tem várias informações aí que se cruzam, né? Até que ele teria criado energia que a gente não ia gastar um pila para consumir e que o governo pegou isso para si. Isso corre na internet também, essa informação. A gente não sabe se nada é verdade hoje em dia. Isso é muito interessante. Ele vivia num mundo que... Mas é uma das verdades. Todas as coisas têm várias verdades e várias mentiras. É uma das. Então, a gente está em cartaz agora em Curitiba, reinaugurando o Teatro da Caixa Cultural, que também ficou fechado durante todo esse período de pandemia. A gente teve essa felicidade de coincidir as agendas, então a gente está reinaugurando esse espaço. A gente está em cartaz nos finais de semana, sexta, sábado e domingo, e tem algumas sessões extras e especiais com palestras de Beto Bruel sobre a iluminação cênica, com o professor Evaldo, eu esqueci o sobrenome do Evaldo, Diego, me ajuda? Evaldo Mel, que é um professor de física aqui da Federal do Paraná, que também vem falar sobre o Tesla e sobre a física, e além, claro, a gente está fazendo espetáculos com acessibilidade, né, com tradução em Libras e com tradução simultânea, né, para cegos, né, com audiodescrição, que a gente acha que é muito importante fazer esse tipo de ação, assim, né? Se não todas as apresentações, pelo menos boa parte delas com essas traduções. E a gente está com temporada já programada para São Paulo, a gente está indo em outubro para São Paulo. Essa de Curitiba, vai até quando? Isso, até o dia 2 de outubro, sextas e sábados às 20 horas, domingo às 19 horas, com entrada franca. E as apresentações com a acessibilidade, esse projeto de formação de palestras,
tem as datas específicas ali no site, rumodecultura.com. Então, quem tiver interesse, dá para acessar os dias que a gente tem audiodescrição, interpretação de Libras e as palestras e oficinas. E, em seguida, a gente vai para São Paulo, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, em outubro, e lá a gente Já faz... sabe as datas, Diego? Já sabe as datas? Na Oswald, a gente vai até o dia 24, estou colando a data aqui, até dia 24 de outubro. Bom, e também depois vai correr, né? O espetáculo deve correr pelo Brasil. Ela é muito fácil de levar também, né? Porque tudo está no palco. Mas hoje tem que ser, viu, Diego? Gerson, porque as coisas estão tão difíceis, né? A logística está tão cara, tudo está tão complicado de você carregar uma cenografia gigantesca, ou, né, de você necessitar de coisas tão grandes. A gente pensou muito nisso. Isso é um dos fatores também de por que a peça é como ela é. Porque a gente precisa circular com os trabalhos, né? Então, sim, é importante que seja circulável, que tem que caber dentro de uma van, tem que caber dentro de um carro pequeno, né? Não, passou a época que as peças duravam um mês em cartaz só, e morria, a gente já tinha que fazer outra. Não, né? Vamos se viabilizar para cair na estrada, né? Exatamente. Já que tem que ser. E é um teatrinho móvel, né? Uma caixinha de mágica. A gente estava brincando esses dias que dá para a gente montar em qualquer salão e a gente faz a peça do jeito que ela é. Assim. E é muito louco, porque por isso as pessoas podem pensar que é pobre por causa disso, mas muito pelo contrário. Tudo que existe ali é feito para ser iludido de uma maneira muito bonita, assim, né? A gente precisa de 2 tomadas, uma para o som e uma para a luz. Meu Deus, é o espetáculo dos sonhos. E é muito legal, Gerson, que dessa vez também a gente conseguiu trazer o Luan Valotto para o figurino, que é um cara da moda aqui de Curitiba. Primeiro figurino para teatro dele, a Érica Storer e o Ângelo Ozinski, que fazem a cenografia, que constroem, enfim, esse ambiente ali, esse laboratório do cientista, com essas mesas, enfim, quase de design, assim, e que acontecem suas magicazinhas ali, né, nessas mesas. Então a gente conseguiu reunir uma equipe muito diferente, assim, trazendo outros artistas assim para criar a cena e o teatro junto com a gente. Estamos bem felizes com essa equipe. E temos um teremin em cena também, né? Que é aquele instrumento que você toca ele sem tocar, né? Que cria som através do campo magnético, né? Do Como é que é o nome daquele círculo, daquela bolinha que sai aquelas... É uma bobina de Tesla. É uma bobina do Tesla, que é quando ele faz a prova de que é possível transmitir energia elétrica sem fios. Ele cria essa pequena bobina. Ele queria fazer ela em grande escala, uma escala gigantesca, para distribuir energia por todo o planeta Terra, né? Mas a gente não pode usar muito grande, porque aquele negócio dá problemas. A gente teve vários problemas com eletricidade e magnetismo. As nossas mesas são de aço inoxidável, e, né, tudo de ferro, tal, e a gente teve um pouquinho de problema às vezes com as bobinas de Tesla. Pode chamar, às vezes a pessoa chama de plasma, porque tem aquela cúpulazinha né, de vidro, e aí você põe a mão e o raiozinho bate na sua mão, mas é uma bobina de Tesla. Tem uma coisa que a gente não falou, que eu acho legal de falar, Gerson, é que a gente tem uma canção na peça que foi composta especificamente para o trabalho. A letra é do Fernando de Proença, a música foi feita pela Nausete e tem gravação, a voz é da Nausete e do Ney Matogrosso. E essa música foi composta especialmente para o espetáculo. Vai ser lançada daqui uns dias, né, a música em si, para poder ser ouvida aí por todo mundo também nas plataformas de áudio. Mas a gente está super feliz com essa composição e com esses artistas incríveis que vieram fazer parte do trabalho. A Ná já está trabalhando com os meninos, né? A Nausete já trabalha com os meninos desde o Love, 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 né, Diego? Ela também criou canções para o Love, Love, Love. E é uma parceria já longa, assim, e agora a gente tem essa cereja no bolo que é Ney Matogrosso. Que delícia poder trabalhar com essas pessoas, né, que estão aí há muito tempo fazendo coisas lindas. A Ná é maravilhosa. E é o encontro da música popular brasileira do ano, porque é a primeira vez que Nausete e Ney Matogrosso cantam juntos. Meu Deus! Então, um encontro e a letra do Fernando, Sim. Que coisa letra linda. Do Fernando, a partir também da biografia do Nicolás, né? E a gente deve lançar agora, comecinho de outubro, no Spotify, enfim, nos streamings de áudio. Que bacana. Que bacana. Depois eu coloco aqui o link do Spotify da música quando vocês lançarem.
Então é E isso, a peça gente. não é nada mais do que isso, né, Gerson? É uma oportunidade de encontro para a gente ouvir é, história, se ver, para ouvir é, uma música juntos, para ouvir uma é, história juntos e é, para se encontrar. Até, de novo, a é. felicidade do encontro, né? A peça não é nada mais do que uma oportunidade de encontro, é só isso, um convite para a gente. Tudo com esse pretexto, na verdade, né? É do encontro, da troca. É isso aí. Então vamos convidar o pessoal, compareçam. Eu fiquei, a Nadine estava falando, eu fiquei hipnotizado mesmo, né? Não sei se é porque pelas coisas que vocês usam em cena, tanto magnetismo ali, eu fiquei uma hora que meu olho não piscava. Eu falei, Gerson, pisca. Eu tive que mandar piscar. Que ótimo. Então é isso aí, queridos. Obrigado, Obrigada, tá? Gerson. Obrigado e até as próximas que virão. Até Que as é disso que a próximas. gente vive, de arte. Tá bem? Obrigada. Tudo de bom? Até. Na próxima semana tem mais um espetáculo aí para indicar para você, curitibano, ou que está vindo para Curitiba aí, vai passar uma temporada, ou que a peça vai passar depois de tanto tempo, porque o YouTube é eterno aqui, para até nos informar o contrário, né? Vai saber sobre a peça sempre com esse videozinho é bom. Tá bom? Tudo de bom, até a semana que vem. Até mais.